A paz do Senhor, nossos queridos irmãos, amigos, que está inscrito no canal. Você que ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição agora. Você não paga nada, é de graça, tá? Somos mordomos de Deus. Deus nos constituiu como mordomo. Lendo Gênesis 2,15, o trabalho é dom de Deus e não castigo pelo pecador. Na verdade, é uma ordenança divina antes da queda e depois da glorificação. Temos que trabalhar. Somos mordomos. Vejamos. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Antes da queda, o trabalho, irmãos, foi fundamental. Ora, Deus trabalhou, não trabalhou? Fazendo tudo. Então, somos imagem e semelhança de Deus, temos que trabalhar. Trabalhar, irmãos, é bom. O trabalho só é ruim para quem tem preguiça, tá? Para os preguiçosos. O escritor Bumer diz que o verbo cultivar e guardar abrange todo tipo de atividade humana. Adão, como eu já falei, era o inquilino de Deus e também o mordomo. Estava na casa de Deus, ia cuidar da casa de Deus. Estava no jardim de Deus, ia cuidar do jardim de Deus. Portanto, deveria cultivar o jardim como um agricultor e guardar o jardim como vigilante, trabalhando e ao mesmo tempo vigiando. Irmãos, e como mordomo, ele recebe ordem. O Senhor Jesus nos dá ordem. 2,16. A ordem de Deus a Adão é clara. E o seu Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Já que ia trabalhar, pode comer. Todas as árvores que tem dentro do jardim produz fruto. Nenhuma árvore que estava dentro do jardim não produzia, aliás, não podia não produzir fruto. Porque a Bíblia diz que a árvore que não produz fruto é cortada e lançada fora. Ele disse: todas as árvores que tem aí, irmão, você pode comer, dá uma vontade. Deu a ordem para ele comer e deu a ordem para não comer. Adão tinha abundante provisão e podia usufruir de toda a fartura daquele jardim pomar, uma vez que nenhuma restrição lhe havia sido feita, excesso ao fruto do conhecimento do bem e do mal. É como uma pessoa
que tem uma casa com 10 quartos, olha, você pode usar os 9 quartos, mas o 10º você não pode usar. Qual é o que você vai querer usar? Qual é o que você vai querer entrar? Então, suponhamos que lá no Jardim do Éden tinha 10 árvores. Das 9 árvores tu pode se alimentar, mas a 10ª você não pode. Tá, irmãos? Por que cobiçar o fruto proibido se a beleza e o sabor e a fartura do permitido estava à sua plena disposição? Por quê? Responda, irmão. Por quê? Meu Deus do céu. Derek Kidner diz que o novato, no caso Adão, é obrigado, mas não sufocado. Tá? Pois todos os lados, descobertas e encontros e espera para lhe devolver a faculdade de discernimento e escolha, e a amplo meio de satisfação dos seus apetites estético, físico e espiritual. Lá ele podia adorar a Deus. Além disso, há um trabalho próprio para o ser humano, à espera dele para o corpo e para a mente. Agora Deus dá uma proibição. Pela primeira vez, Deus vai proibir. Foi aí que a pedra de esquina se tornou a pedra de tropeço. A proibição divina é categórica, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Essa você pode comer, essa, mas essa não. Não coma. Deus não abriu brechas para discussão dessa matéria e nem negociou qualquer exceção, ou seja, a ordem era clara e peremptória. Deus põe um limite para Adão. Tudo tem um limite. Irmãos, é até aqui e nem 1 centímetro a mais. Não pule a corda. Não coma. Até porque você não precisa comer. Se tem 9, um exemplo, árvore, por que comer a 10ª? Não tem. Irmãos, a ênfase do texto recai mais na proibição divina do que nas prioridades da árvore. Não era a árvore que era, não, mas sim nas proibição divina. É inútil, irmão, perguntar quais poderiam ser as propriedades da árvore. Esse foi o erro de Eva, que desobedeceu ao Criador e desafiou a sua ordem. Mulher valente, né, irmão? Desafiou a Deus. Como se dissesse, eu vou desafiar ele, vou desobedecer a ele. Aí eu vou concordar com o grande escritor Bruce, né, quando diz que o pecado consiste num alcance ilícito de
incredulidade. Quando você não acredita no que o Deus diz, aí acontece isso. Uma afirmação de autonomia humana, de conhecer a moralidade de Deus. A criatura deve viver pela fé na palavra de Deus, não por uma autossuficiência professa do conhecimento. Vai encerrar. Braumer tem razão em dizer que a árvore da vida só se torna significativa para o ser humano no momento em que a árvore do conhecimento do bem e do mal se torna a árvore da morte. Para ele, visto que depois que o homem pecou, não teve mais acesso à árvore da vida. Aí Deus faz uma advertência. O mordomo tem que cumprir ordem, proibição e advertência. Foi dada a Adão uma ordem divina de 2 gumes pela qual viver. Comerás livremente ou morrer no dia que dela comerem, certamente morrerás. Está aí. Fica claro, portanto, que o mesmo Deus que dá a ordem também faz a advertência. A advertência foi, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. O veredito para a desobediência é a pena da morte. É a pena de morte. Contudo, de que tipo de morte Deus está falando? Da morte espiritual, física e eterna. Transgredir a lei de Deus é pecado, e o salário do pecado é a morte. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos acompanhar o que Agostinho Hipona deixa esse ponto claro. Perguntar com qual tipo de morte Deus ameaçou o homem, se foi morte física ou espiritual, ou a segunda morte, responderemos. Foi com todas. Abrange não somente a primeira parte da primeira morte, ou quer que a alma peque a Deus, mas somente a última, que a alma deixa o corpo, mas também a segunda morte, que é a última morte, que é a morte eterna. Irmãos, a gente fica por aqui. Mordomos de Deus têm que obedecer a Deus, receber uma advertência e viver à disposição para Deus. Deus em Cristo abençoe a todos. Fique com Deus, se inscreva no canal e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Dê o seu like, tá, irmãos? Amém.